Queridos amigos, queridas amigas, estamos juntos mais uma vez para reflexionarmos no íntimo do nosso, mais íntimo, das profundezas da nossa alma sobre o nosso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar esta manhã de sábado maravilhosa, entendendo esta manhã como mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na terra para vencer nossas provas, que são tão benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Todos nós devemos entender efetivamente, no íntimo do nosso mais íntimo, entender que todas as vicissitudes de nossa vida, todas as tribulações, todas as dores, todos os obstáculos, todos os empecilhos, é escada de evolução. Não tem nada errado, tudo está certo na lei de Deus. Nada acontece por acaso. Se estamos passando por dolorosas provas, é porque se faz necessário. E é através da autossuperação, através da resiliência, superando, suplantando, vencendo os obstáculos, que nós conseguiremos efetivamente a nossa evolução espiritual. Mesmo porque todos nós, seres humanos, todos nós, espíritos encarnados da face da Terra, ascensão, estamos aqui especificamente para realizar o trabalho de nossa transformação moral. Todos nós estamos aqui, como fala a Bíblia, para vencer o homem velho, para transformar a mulher velha numa mulher nova. Ou seja, todos nós estamos aqui especificamente para realizar o trabalho de nossa sublimação de sentimentos, porque, lamentavelmente, os nossos sentimentos ainda são animalizados. Ainda temos tendências e predisposição e inclinação para o mal. Então, nós estamos aqui justamente para inverter esse quadro, para transformar esse quadro, fazendo com que as nossas atitudes, ações e pensamentos sejam voltados especificamente para o bem, para o perdão, para a paz e para o amor. Essa é a finalidade. Este é o sentido da vida. Quantas e quantas pessoas, não é, em países considerados mais evoluídos, com índices de desenvolvimento humano mais avançados que existem na face da Terra, né, são justamente nesses locais onde se mais comete suicídio. E segundo as estatísticas, a origem do suicídio é a falta de sentido na vida. Ou seja, a pessoa chega à conclusão que a vida não tem sentido. Mas a vida tem sentido, sim. A vida tem sentido. Acabamos de falar sobre isso. E o sentido da vida é o trabalho que todos nós temos que realizar aqui na Terra para a nossa transformação moral. O próprio Jesus já nos dissera. Jesus falou, faça-se luz, brilhe a tua luz. Então nós estamos aqui na Terra para isso. Nós somos joias preciosas, somos filhos de Deus, com a mesma composição energética de Deus, somos partículas de Deus, joias preciosas que só falta lapidar, só falta fazer a luz brilhar dentro de nós. E essa luz só vai brilhar quando nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos, educando, civilizando, evangelizando e cristianizando nossa personalidade, nossas atitudes, ação e pensamento. Esse é o sentido da vida, especificamente. Não tem outro sentido. Lutar para nos evangelizarmos, até conquistarmos a sublimação de nossos sentimentos, ratificando o que Jesus já nos dissera, se não vos tornardes como criança, jamais entrarei no reino dos céus. O que significa isso? A sublimação de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, das nossas atitudes e ação, até nos tornarmos pessoas boas, até sermos bons. É praticando o bem,
que vamos atingir o objetivo final, de nos transformarmos em pessoas boas, aonde o bem em nós outros, ele acontece de forma natural, ele é automático. Não há espaço para pensamentos de pessimismo, de desesperança, de falta de fé, de depressão, nada disso. É automático que nós só o bem. Então, o ensinamento que caiu para nessa manhã abençoada de sábado, dia 25 de março, um mês super abençoado, caiu aqui através do livro Vinha de Luz, do Chiquinho de Jesus. Abrindo aqui o acaso, caiu no item 92. Então, se você tem esse livro, Vinha de Luz, vá lá, por favor, pega esse livro, abençoado, maravilhoso, e abra lá no item 92. Lá tem uma passagem bíblica. Se você tem sua Bíblia, gosta da Bíblia, prefere consultar a Bíblia, então pegue sua Bíblia. Vá lá e abra em 1 Pedro. 1 Pedro. Lá no item 1 do versículo 9. Item 1, versículo 9. Lá, Pedro nos diz: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Repetindo o que Pedro falou. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Em cima dessas palavras, em cima dessa passagem bíblica, Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, vai nos dizer qual a finalidade de esforço religioso em minha vida. É uma pergunta que ele está fazendo para mim e para você. O que você responderia a essa pergunta? Emmanuel está fazendo uma pergunta. Olha o que ele fala. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Aí ele continua. Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. Então, Emmanuel está nos dizendo que todos nós deveríamos perguntar para nós mesmos, com muita frequência, todos os dias. Perguntar para nós mesmos, qual o esforço religioso que eu estou fazendo em minha vida? Eu estou me esforçando, religiosamente falando? Eu estou me esforçando? Aí ele continua. O trabalho de autoesclarecimento, o trabalho que nós devemos realizar do nosso autoesclarecimento, não é? Abriria novos caminhos à visão espiritual. Olha só, então ele está dando uma sugestão aqui, pessoal, maravilhosa. Ele está falando que o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é o do autodescobrimento. Eu tenho que me conhecer. Por que eu tenho pensamentos de pessimismo? Por que eu me demoro a fazer o bem? Por que eu sou mais propensa a fazer o mal do que o bem? Ou seja, porque eu tenho mais facilidade em não perdoar do que perdoar? Por que eu tenho dificuldade para dar a outra face? Por que eu tenho dificuldade para engolir o sapo, como se costuma dizer? Por que eu tenho dificuldade para pedir desculpa para uma pessoa quando eu sei que foi eu que falhei? Por que eu tenho dificuldade para me aceitar como eu sou ou como estou? Por que eu tenho dificuldade para me desvencilhar de meus problemas emocionais, psicológicos, de meus pensamentos, principalmente? Isso é o trabalho do autoconhecimento. Esse é o primeiro trabalho, né, que nós devemos realizar referente ao esforço religioso. Muito bom. Aí ele continua. Raramente se entrega o homem. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Olha só. Raramente o homem se entrega aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Então é muito raro uma pessoa, sabe, procurar exercitar a fé. É muito raro, né? Aquela fé em que aquele adepto, aquele religioso,
ele procura a solução dos seus problemas em si mesmo. Porque é raro acontecer isso. Via de regra, o homem sempre procura exercitar a fé em benefício próprio do seu egoísmo, através de uma barganha com Deus. É isso que ele está falando, né? Ele fala comumente, ou seja, via de regra, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer isso. Então é barganha. Isso é o mais comum. Ninguém quer olhar para dentro de si para encontrar a solução dos nossos problemas. Ninguém se conscientizou ainda através do ato da ação que nós é que somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Que tudo que acontece em nossas vidas não foi por um acaso. As dificuldades e as tribulações que eu estou passando na minha vida não caiu na minha vida de paraquedas. Eu não sou inocente, não sou vítima. Não existe na lei de Deus vítima. Todo efeito tem que ter uma causa. Aí ele continua, raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilações. Olha só, raciocínios elementares, não precisava ser muito inteligente, não. Não precisava esforçar a mente para descobrir, não. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilações. Olha só. Meu Deus do céu, nós temos que aprender através da reflexão, da introspecção, descobrir a origem e a causa de tudo que acontece e está acontecendo em nossas vidas. Aí ele continua, seria a crença religiosa somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Repetindo, seria a crença religiosa tão somente um recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Será que a crença religiosa é só para isso? Para facilitar a minha vida do meu dia a dia, as coisas materiais, por exemplo? Será que seria só isso? Aí ele fala, os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Pois é, os irracionais não faz a coisa sem menor esforço? Os animais faz a mesma coisa. Aí ele fala, nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, são característicos dos próprios seres embrionários. Então Deus não mandou a gente na Terra apenas para se alimentar, para repousar, para dilatar a espécie, criar e procriar, que são característicos dos seres embrionários. O objetivo da fé, na realidade, não é, constitui realização mais profunda. A fé é algo mais profundo. A fé tem que ser realizante, atuante, sistemática. A fé tem que ser contínua, através da obra. Toda fé tem que ter obra, é ação. Né? Aí ele continua, o objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a salvação, é a nossa salvação, a que se reporta a boa nova, por excelência. Tá vendo? Eu vou repetir isso aqui, ó. O objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a nossa salvação, a que se reporta a boa nova que nos foi trazida por Jesus, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar. Salvar significa elevar. Salvar significa purificar os meus pensamentos, os meus sentimentos, atitudes, ações, minhas mais tendências e mais inclinações. Salvar significa sublimar meus sentimentos até adquirir a pureza de uma criança que não tem maldade, não tem rancor, não tem ódio. Salvar intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Salvar é eu lutar com todas as minhas forças, objetivando o futuro da vida eterna, através de uma consciência cósmica,
Aí ele continua: não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Olha a mensagem que Emmanuel está nos dando através de Chico, para mim e para você. Olha o que ele fala: não existe vitória. Vitória que ele fala é sobre nós mesmos. Então não existe vitória da nossa claridade, da nossa luz, sem a expulsão das sombras que estão conosco muito antes de nossa chegada na Terra. Mesmo porque a finalidade da nossa existência aqui na Terra é justamente retirar do íntimo do nosso mais íntimo, das entranhas do nosso perispírito, da nossa alma, essa sombra e fazê-la brilhar através de uma luz. Ó, vou repetir o que ele falou: não existe vitória da nossa claridade sem a expulsão das sombras. Nem existe elevação sem suor para a subida. Então não existe elevação sem o suor que eu vou derramar, e muitas vezes até das lágrimas que eu vou derramar, através das oportunidades que Deus me dá, através das provas, das dores, dos problemas cotidianos que nos acompanham do nosso nascimento até o nosso desencarne. Porque essa é a única forma, o único meio de realizarmos o nosso progresso e a nossa ascensão espiritual, porque foi a metodologia de ensino que nós escolhemos através do nosso livre-arbítrio para evoluir pela dor. Não foi Deus que nos deu a dor. Ele nos deu doença, não deu sofrimento, não deu tribulação. Deus não deu nada disso. Essa foi a metodologia de ensino que nós escolhemos para seguir Deus, através da dor. Deus só autorizou. Aí ele, como Emmanuel, continua: a fé representa a bússola, é a nossa bússola, é a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Olha só, a fé representa a nossa bússola. É uma lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Não adianta querer fugir do obstáculo. Não adianta eu querer fugir de um relacionamento difícil, que é um obstáculo. Eu tenho que, através da fé, esperar me desvencilhar daquele relacionamento, daquele obstáculo, seja doença, seja lá o que for, de forma natural. Até não se fazer mais necessário a lei divina se utilizar daquele recurso para eu evoluir. É assim que esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Então, repetindo, a fé, ela representa a nossa bússola para todas as pessoas da Terra. É a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos abençoados, que devem ser entendidas como oportunidades. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho. Se eu localizar os obstáculos como um ângulo inferior do caminho, é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir-nos para cima. Então, o obstáculo é um mal necessário. Eu coloquei aqui a caneta, a conclusão. Conclusão, 2 pontos. Nossa libertação ocorrerá através de uma fé realizante, no trabalho incansável de nossa sublimação de sentimentos. Ficou aí para a nossa reflexão nesta abençoada manhã de sábado, 25 de março. Este ensinamento extraordinário de Emmanuel para nós outros, que veio através da mediunidade, do Espírito mais iluminado. Eu já vi na minha vida, Chico Xavier. Jesus nos abençoe a todos.
e um bom final de semana para todos.